Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer um resuminho para vocês desse livro maravilhoso que eu li, do pastor Luciano Subirá, Revelação. Ele fala assim, né, o caminho para a realização. Esse livro fala muito sobre identidade, eu gostei bastante. Inclusive eu fiz um resuminho aqui para compartilhar com vocês, porque foi um livro muito bom, com uma leitura muito tranquila. Eu, por exemplo, mesmo lendo pouco durante o dia por conta das outras rotinas, em uma semana eu consegui terminar e foi bem interessante. O livro contém 8 capítulos, né? E desses 8 capítulos, o primeiro, ele fala sobre a revelação, a realização, né? E ele fala sobre nós compreendermos de fato quem nós somos em Deus, né? A forma que Deus nos olha, porque ele fala muito sobre essa questão de que para cumprir o propósito a gente precisa primeiro identificar, né? E entender também que cada um tem seu chamado. Às vezes eu posso até de fato querer fazer uma outra coisa, mas se o meu chamado não for para aquilo, o ideal é que eu aceite aquilo que eu fui chamada, aquilo que foi proposto, colocado na minha mão como responsabilidade, e eu desempenho o melhor papel. Aí já no segundo capítulo ele fala dos 2 tipos de revelação, da revelação espiritual e da revelação natural. E ele fala muito sobre essa realidade, né? Que nós precisamos fazer um raio-x de quem nós somos. É a questão mesmo do autoconhecimento, que a gente vem tanto ouvindo falar, né? Sobre a questão do autoconhecimento, de como se desenvolver, de como identificar quem eu sou, em que momento eu sou. E aí ele fala também sobre a questão da mudança sentimental, porque se eu de fato não aceito quem eu sou, ou não faço raio-x para me reconhecer, eu de fato vou ficar mal emocionalmente, porque eu posso achar que eu estou aquém daquilo que eu poderia ser. E na verdade, se eu tenho uma vocação para falar, um exemplo, para pregar, e eu tô olhando para um cantor, eu vou me sentir inferiorizada, porque eu não sei cantar. Então eu preciso identificar primeiro, o primeiro passo, identificar quem eu sou, por quem eu fui chamada e como eu fui chamado, se eu tenho habilidades e conhecimento para desenvolver aquilo que eu tenho, e a partir daí as minhas emoções não serão prejudicadas. E ele fala também sobre essa questão, né, do equilíbrio entre a fraqueza e a força, porque todos nós temos esses 2 lados, e mesmo assim a fraqueza ela nos leva a lugares que nós não chegaríamos a não ser pela graça. Então ele fala muito sobre isso, a questão da dependência de Deus, de eu entender que eu sou fraca em um determinado ponto, que Deus, ele até repreende aquilo que está errado, mas ele não me julga por aquilo. Muito pelo contrário, ele quer que nós possamos, na nossa fraqueza, nos tornar fortes. Assim como o apóstolo Paulo, como a própria Bíblia diz, que ele orou por 3 vezes para ser retirado um espinho na carne, e o que Deus respondeu para ele foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque eu entendo que quando nós estamos no momento onde eu entendo que eu não tenho todas as habilidades, eu não tenho todo o conhecimento, eu não tenho todo o controle, existe alguém que precisa estar no controle, e esse alguém é Deus na nossa vida. E aí depois ele vem partindo pro capítulo 3, né, que ele fala como Deus nos vê, né, à luz da palavra. E para termos uma visão correta a respeito de nós mesmos, né? Jesus conhece as nossas limitações, como eu acabei de falar, mas ele enfatiza os acertos. A gente vê vários históricos desse bíblico, né? De quando a pessoa, mesmo quando ela erra, e Deus vai lá e enfatiza também a força que ela tem, enfatiza o lado positivo. E podemos vencer as crises com o autoconhecimento da dependência de Deus. Então, ele fala muito sobre isso, que às vezes essas crises de identidade que o mundo tem é porque eles acham que é na força do braço. Nós temos uma visão que não é na força do nosso braço, que eu posso ser muito bom em um determinado ponto, mas que ao final eu dependo única e exclusivamente de Deus. Aí depois ele também fala sobre a esperança de nos reerguer após a queda, né? Que a Bíblia fala muito sobre isso, que por Deus nos amar tanto, ele até olha os nossos pecados e repreende, mas ele olha com um olhar de misericórdia para que nós possamos entender que o cair é do homem e o levantar naturalmente é de Deus. E entender como Deus nos enxerga deveria mudar nossa maneira de olhar para nós e para os outros. Ele enfatiza muito isso nesse capítulo 3, que ele fala sobre isso, que no momento que a pessoa sentar, fizer um raio-x à luz da palavra, entender como que Deus olha para a nossa vida e quem nós somos em Deus, isso mudaria totalmente a nossa história. E depois ele fala: somos mais do que os tropeços do passado e as limitações do presente. Porque de fato às vezes a gente fica tão amarrado, né, na culpa de que eu errei nisso, eu errei naquilo, mas foi passado.
E de fato, as nossas limitações do presente têm que ser trabalhadas para que no futuro não seja mais uma limitação, mas nós teremos erros no caminho. O que nos basta é entender se nós temos um caminho claro de onde nós queremos chegar. Aí eu vou partir aqui para o resumo do capítulo 4, que ele fala sobre identidade transformada, né? Por Cristo, é muito claro isso. E ele fala sobre a questão de nós prosseguirmos sem desculpas, né? Porque muitas pessoas na Bíblia usaram de desculpa a falta de preparo. Vamos dar um exemplo de Moisés, de Paulo, que quando chegou na determinada situação, não estou preparado para isso. E na verdade, quem nos capacita é Deus. Nós precisamos estar na brecha. Vamos colocar aqui um advogado recém-formado. Ele tem a teoria, ele não tem a prática. Mas se ele for colocado numa brecha de trabalho, tudo aquilo que ele já estudou e se preparou, irá se remeter. Por isso que é tão importante a preparação. Deus não é um mágico para chegar, deixa eu plugar aqui na mente e colocar tudo ali. Não, mas se eu estudei, estou me preparando, estou me capacitando para aquilo que eu fui chamado, seja no âmbito espiritual, profissional, pessoal, nós viveremos pela graça de entender a minha parte eu fiz e agora o sobrenatural vai acontecer. E aí depois no capítulo 5 ele fala sobre o poder da autoimagem, né? A maneira como nós nos vemos afeta como nós viveremos. E ele faz uma ilustração muito legal sobre a questão do elefante de circo, né? E ele fala que quando ele era novo na fé, ele foi num circo e tal, e ele ficava se perguntando por que aqueles elefantes tão grandes conseguiam se permitir ficar presos por uma cordinha tão fraca, já vista que eles eram fortes. E aí ele começa a contar, né, sobre essa história de que eles desde pequeno são adestrados, e quando pequenos eles ficam forçando para sair daquela corda, porém eles não conseguem sair. Por que não conseguem sair? Porque de fato eles não têm força. E eles crescem com aquela crença de que de fato eles não vão conseguir. Então mesmo grandes, que eles poderiam levar o circo, né, atrás deles pela força que eles têm, eles acreditam ser fracos e não conseguir sair daquela corda. Em que momento nós estamos nos colocando nessa posição de que nós fomos bombardeados, talvez no passado, fomos bombardeados de crenças de que nós não podemos, de que nós não conseguimos, e aí nós vamos vivendo aquela vidinha e vamos crescendo amarrados, porque nós acreditamos em uma crença do passado. Então por isso ele fala essa questão da autoimagem, né? Tanto desde o início do livro ele vem falando da questão do raio-x, de se identificar, entender como que Deus nos olha, entender quem nós somos de fato, fazer uma autoimagem de tempos em tempos, porque nós somos seres humanos mutáveis. Aí no capítulo 6 ele vai falando, né, tanto no 6 quanto no 7, de não pensar a quem e também não pensar além. Porque ele fala muito sobre essa questão, né, da diferença do orgulho, da humildade, a questão da independência e da interdependência, da vanglória e da glória de Deus, vem tratando sobre essas diferenças. E aí também ele fala sobre a questão de que quando nós erramos, pela falta e também pelo excesso. Não, ou eu me coloco numa posição de muito coitadinha, ou de que, eu sou o cara, eu que resolvo. E na verdade não, é encontrar um equilíbrio pra gente entender. Olha, eu sou muito bom nisso, mas é a graça que me faz alcançar. Nisso daqui eu sou fraco, mas eu posso melhorar em Deus para poder atender o meu próximo, para poder ser uma melhor pessoa, um melhor profissional. Então ele fala sobre isso. E aí o último capítulo ele fala sobre a capacidade divina. Saber quem somos em Deus afeta diretamente o que nós fazemos, né? Então ele fala sobre essa questão de encontrar o equilíbrio e de enfatizar que é a graça que nos basta. E aí também ele coloca algo que eu achei muito legal sobre o Senhor nos prometeu nos levar além das nossas habilidades humanas e naturais, através de recursos sobrenaturais. Às vezes a gente coloca assim, não, eu sou tão pequeno para tal coisa. Realmente nós somos, mas se Deus nos escolheu para fazer aquilo e nós estamos fazendo a nossa parte, nós vamos contar agora com o sobrenatural. E aí também no final ele termina o livro com uma frase que eu gostei muito, né, em um trecho do livro que ele fala: aventure-se a conhecer e viver grandes feitos e realizações, porque às vezes nós temos tantas crenças que o medo começa a nos bloquear. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, temos isso claro na nossa vida, nós podemos nos aventurar, porque nós sabemos quem nos garante.